Muito bem, gente. Vamos falar hoje sobre algo que a gente já tem falado sobre isso, mas nós vamos organizar o assunto hoje, que é a guerra na mente. A gente, às vezes, escuta, as pessoas nos procuram, né, para perguntar, aconselhar alguns problemas que estão passando, dificuldades, e a gente observa que muita dificuldade surge porque a pessoa ela está perdendo a guerra na mente dela. Ela não tem as rédeas da mente dela. Então, isso causa muitos problemas, porque a mente, quando ela está sem o domínio da pessoa, ela está sobre o domínio do Yetzer Hará. Então, vem muitos pensamentos, pensamentos que trazem vazio, paranoias, preocupações sem sentido, suspeitas e um monte de coisas na mente que afeta também o coração da pessoa e afeta a vida da pessoa de uma maneira muito grande, muito prejudicial. Então, nós vamos trabalhar hoje como vencer essa guerra na mente, mas eu queria trazer para vocês coisas práticas. Não é uma mágica, não. Também não é uma mágica uma pessoa que tem um jardim todo florido e bonito. Não é mágica. Ela cuida todo dia. Ela rega. Ela corta as plantas que não estão boas. Ela sabe onde cortar. Ela sabe cuidar daquele jardim. A mente é a mesma coisa. Uma pessoa que cuida da sua mente, ela vai usufruir de coisas boas, né? De uma configuração boa. Ela vai usufruir de uma configuração agradável. Ela vai ter mais força, ela vai ter mais superação. Agora, uma pessoa que não vence essa guerra na mente, então ela vai sofrer mais do que a vida impõe a ela. Ela vai acrescentar sofrimento. E ela vai também não só acrescentar sofrimento, mas perder muito da força que ela poderia ter para enfrentar as situações. Existem dicas dos nossos sábios, práticas. Eu vou ler primeiro o que os nossos sábios falam sobre o assunto e depois nós vamos para as dicas práticas de como ordenar a mente. A mente, ela não se ordena à revelia. É preciso esforço para colocar a mente no lugar. Ou seja, deixar ela de uma maneira que ela esteja saudável. Ela esteja protegida do assédio do Yetzer Hará, né? Tentando toda hora, em todo momento, trazer um sentimento de preocupação, de vazio, ou de indignação, ou uma insatisfação, ou crítica com relação a si mesmo, aos outros. Toda hora, um bombardeio, na verdade, na mente. Então, a pessoa não pode viver dessa maneira. É preciso que ela tenha ordem, disciplina na sua mente, para que ela possa ter uma vida equilibrada. Muito bem, isso independe até, viu, gente, às vezes a pessoa está numa situação tranquila, uma situação aparentemente boa, às vezes a pessoa, né, está numa situação até descontraída, uma situação favorável para ela está de férias, está num lugar agradável, mas se a mente ela não é disciplinada, não interessa nada disso, ela pode a qualquer momento ser bombardeada com pensamentos ruins e isso vai causar danos. Tem que proteger a mente. Uma mente que não é protegida, ela é atacada. Ela é atacada pelo Yetzer Hará, ela é atacada pelas palavras de pessoas, ela é atacada também por fatores espirituais. Então, a gente tem que aprender a proteger a nossa mente, e quando eu falo mente, eu estou falando de mente e coração.
Ou seja, são as duas coisas, estão unidas. É o pensamento e o sentimento. Uma coisa influencia a outra. A gente vai trabalhar nos pensamentos, mas isso também vai estar junto com o sentimento. Né? Quando você trabalha no pensamento, isso afeta o sentimento, afeta o coração. Então, muitas vezes o coração é descrito na Torá como algo mais geral, que inclui inclusive os pensamentos, a mente. Né? A gente vai ver pelos comentários dos nossos sábios. Então, gente, muito importante não só ouvir e falar, que bom. Não, praticar isso, dia a dia. Alguém fala, eu comecei a praticar, aconteceu uma coisa, me tirou do foco. Volta para o foco. Normalizou? Continua. Você pode tornar um padrão na sua mente de vigilância, disciplina, como um padrão regular. Mas aconteceu uma coisa, distraiu ou gerou um transtorno, tá bom. Acabou, voltou, você conseguiu recuperar, continua com o padrão de disciplina dos pensamentos, com o padrão de organização da mente, para você vencer essa guerra na mente. Se uma pessoa, isso não é autoajuda, tá? Então, se uma pessoa não guarda, não tem as mitzvot, não sabe a ordem do Criador, seja um judeu com 603 mitzvot, seja um Ben Noach com Sheva mitzvot, se não tiver mitzvot, tudo que eu vou ensinar para vocês não vai funcionar adequadamente, porque isso não é autoajuda, ok? Isso não é autoajuda. Se uma pessoa não guarda as mitzvot, se um judeu ele tem 613 mitzvot, se ele estuda e guarda, um Ben Noach, ele sabe bem a Sheva mitzvot, ele estuda e guarda, e se afasta, todos devem se afastar do espírito de impureza. Se a pessoa faz isso, ela tem força. Agora, ela pega essa força e ela pode aplicar para vencer a guerra na mente. Aí é outra coisa. Você não é mais refém da sua mente. É horrível uma pessoa ser refém da sua própria mente. Ou seja, o Yetzer Hara bombardeia a sua mente e você já muda, se transtorna. Hoje em dia as pessoas falam, eu sou bipolar, eu tenho crise de ansiedade. Para com isso, gente. Para com isso. Você tem que organizar a sua mente e disciplinar, e é sua obrigação, é minha obrigação, é nossa obrigação. Não tem que aceitar essas configurações que são colocadas. Não. A gente tem que trabalhar, lutar e disciplinar a nossa mente. Agora, não guarda mitzvot, não sabe nem o que é Sheva mitzvot, não sabe o que é como estudar e guardar mitzvot, o que eu vou falar não adianta nada, zero. Isso não é autoajuda. Isso está baseado numa pessoa que conhece a vontade do Criador, guarda Sheva mitzvot. Se alguém falar para mim, olha, estou fazendo um curso muito interessante sobre a vida, sobre como fazer um monte de coisa, evoluir, está incluído as mitzvot, está incluído entender a vontade do Criador? Não. Então, isso não tem futuro, isso não é consistente, isso não tem verdade que está realmente na Torá. Então, o primeiro ponto, você guardar as mitzvot, você é Ben Noach, você constantemente estudar Sheva mitzvot, e praticar, e se afastar da impureza, guardar os olhos, as mulheres se vestirem adequadamente, não ficar atraindo as pessoas, olhares para ela. Então, a pessoa tem esse padrão, ok? Então, o que eu vou falar, você tem plena condição de aplicar na sua vida. Você não tem esse padrão, infelizmente, é muito difícil que você vai ter força para conseguir isso. Sendo muito sincero com vocês. Então, não é uma questão de eu sou bom, eu não sou bom. Não é isso.
É uma questão de você segue a vontade de Akadosh Baruch Hu, então você tem força. O que eu vou falar para você, que é o que os nossos sábios ensinam, funcionará na sua vida. Você não conhece a vontade de Hashem, não faz, eu não estou falando de autoajuda, não vai funcionar. Não vai funcionar, você não vai conseguir, porque você não tem força para isso. A força vem de uma pessoa que está conectada com o Criador. A conexão não é de nenhuma outra maneira a não ser obedecendo, acatando e praticando as ordens, as instruções divinas que o Criador deu. Para o povo judeu, 613 mitzvot. Para o Ben-Noach, Sheva mitzvot. Muito bem. O que é que os nossos sábios dizem sobre o assunto? Existe um comentário, né, muitos desses sábios estão comentando sobre Mishlei 4:23, Provérbios 4:23, que diz: Mikol mishmar netzor libecha, que mimeno totsaot chaim, de tudo, acima de tudo, tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque é dele que procedem as fontes da vida. Aqui o coração inclui o pensamento, o sentimento. Muitas vezes vem ataques no coração também. Vem um pensamento que, ao mesmo tempo, é um ataque no coração. Ou seja, um ataque com uma emoção ruim, mas vem junto. Mas se você consegue guardar o seu coração, a sua mente, aí paranoia, bipolar, e crise de ansiedade, e todo esse quadro que hoje parece que é normal, não, isso não vai estar na sua vida. Você vai ter momentos difíceis, claro, você tem altos e baixos, mas você não vai ser bipolar, entendeu? Porque você tem as rédeas da sua mente, senão é bagunça. A pessoa está aqui normal, aí vem um bombardeio na mente, ela já muda, já se transtorna, né? Aí já esquece, tudo que estava acontecendo já mudou, aí mudou de novo, ou seja, a pessoa é refém. Ela é refém dos pensamentos ruins que o Yetzer Hara está jogando nela. Ela está bem, está feliz, aí vem um pensamento ruim, ela acolhe aquele pensamento, aí já está mal. Já está mal, já não está bem, já está, né? O Yetzer Hara, ele gosta muito de fazer a pessoa sentir pena de si mesma. Isso aí é uma coisa que o Yetzer Hara gosta muito, sabe? Quando a pessoa sente pena de si mesma. É o tipo de sentimento horrível que o Yetzer Hara sabe que isso acaba com a pessoa. Porque quando a pessoa sente pena de si mesma, isso é como um doce. Só que esse doce, lá dentro tem um amargo, porque tudo é mentira, tudo não é verdade. A pessoa, na verdade, começa a se achar injustiçada, ela começa a questionar a justiça divina. Tem um monte de erro no sentimento de sentir pena de si mesmo, né? A falta de reconhecimento da sua responsabilidade, tudo isso, gente. Então, ou você coloca a mente em ordem, ou você é refém. Hoje de manhã está bem, à tarde está mal, de noite está bom, depois está mal de novo. Não pode ser assim. Tem que haver uma ordem, uma disciplina. Isso não acontece por osmose. A pessoa tem que colocar em ordem, organizar a mente. Então, continuando, o Malbim, ele fala que tem que vigiar o coração, né? Porque ali é o centro, né, né, onde estão acontecendo todas as coisas. O Ibn Ezra, ele observa sobre guardar o coração, estar atento, cuidadoso com os pensamentos. Eles impactam profundamente nossas ações e decisões, né? Então, você quer moldar a sua vida de maneira correta, tem que vigiar os pensamentos, né? O Rabi Nachman de Breslev, ele fala que maus pensamentos fermentam a mente. Fermenta, ou seja, estraga a mente. Fica fermentada. Também muito de guardar os olhos.
Você não pode, imagens, leituras, tudo isso vai trazer para a mente um fermento, vai trazer um veneno isso. É um veneno. Então tem que tomar cuidado, guardar os olhos, os ouvidos, né? Não só de conversas que são inadequadas e todo tipo de coisas semelhantes. Muito bem, vamos continuar com nos ensinos racídicos. Fala muito sobre a oração e o estudo da Torá, mas ligando a mente ao coração. Rabbeinu Yonah enfatiza que guardar o coração significa evitar pensamentos ruins e desejos negativos. Eles são a raiz das más ações. O Gaon de Vilna, ele vê nesse texto, nesse Mishlei, uma lição sobre autocontrole, importância de refinar o caráter. Né? A questão do coração para o Hassidut, mudando agora, voltando para a questão do Hassidut, tem a ver com consciência espiritual. O Rebbe do Lubavitch, ele enfatiza que a mente deve governar o coração. Né? Moach shalit al alev. Assim nossos sábios ensinam que nós devemos colocar ordem na nossa mente. Então, como é que vamos fazer isso na prática? Primeiro, a gente tem que pensar da maneira correta. E pensar da maneira correta é aplicar o conceito de Ashgaha Pratit. O Criador, ele supervisiona tudo. Nada é por acaso. Ah, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo. Por que aconteceu isso? Tudo tem um propósito. Nada acontece por acaso. Nossos sábios ensinam que devemos agradecer por tudo, coisas boas e coisas que não são boas. Porque o propósito de tudo é para o nosso bem. Então, o nosso pensamento ele tem que estar moldado primeiro no conceito geral sobre Ashgaha Pratit. É traduzido em português como providência divina, mas a tradução literal é supervisão particular. O Criador supervisiona tudo. Isso quer dizer que nada é por acaso. Então, aconteceu algo na nossa vida, nós temos uma configuração, ela é perfeita para que seja feito o nosso conserto. Ah, mas eu gostaria de ter a vida do fulano. Tolice. Tolice, você tem a sua vida. Ninguém tem uma vida completa. Ninguém tem uma vida com todos os elementos. Cada um tem limitações, dificuldades, você tem a sua vida. Os sábios dizem que feliz é o homem que rico é o homem que é feliz com a sua parte. A sua vida é única. Você tem a sua própria vida, ela tem suas próprias características, tem dons, limitações, é sua vida. Ninguém tem, a não ser você mesmo, a sua própria vida, ela é sua. E toda a configuração que cada um de nós estamos inseridos é perfeito. Eu vi um comentário do Shalom Arush, que ele fala no livro Hashem Rofecha, que quando você observar a sua vida, tudo que existe nela é de maneira específica, precisa tudo que você precisa para o seu conserto. Às vezes nós olhamos uma tapeçaria. Você olha de frente para a tapeçaria, uma paisagem muito bonita. Mas se você olhar por trás, você vai ver linhas desconexas. Isso não muda a paisagem da frente. O que muda é que você não consegue enxergar na frente. Então, para você, aquele quadro não passa de linhas desconexas. Se a gente só conseguisse olhar um pedacinho daquele quadro, a gente não iria ver o quadro completo. Então, a nossa interpretação seria deficiente do que realmente está retratado ali.
É assim que a gente vê, gente. Ou nós estamos olhando atrás do quadro, ou uma pequena partezinha. A gente não está vendo o quadro completo. Então, nós temos que ter emuná. E o nosso pensamento, de uma forma geral, ele tem que girar em torno do conceito de Ashgaha Pratit. A fonte de todas as coisas é boa. A origem de tudo é boa. O Criador quer nos conceder o bem. Tudo é para o bem. Esses conceitos, eles têm que estar gravados na nossa mente e nós temos que meditar nisso. Essa é a configuração geral que vai já livrar você de sentir pena de si mesmo e ficar reclamando que não deu certo e minha vida é assim. Para com isso. Para com isso. Para com isso. Cada um de nós temos o que a gente precisa ter. Eu tenho limitações, eu tenho que ter essa limitação. Ela é precisa para que eu faça o meu conserto. Ah, mas essa limitação que eu tenho não é agradável. Não é agradável, claro que não. É um conserto. Um conserto nem sempre é agradável. Né? Agora, vou me comparar então. Vou me comparar com uma pessoa que tem menos coisas. Tolice, para com isso. Você tem que ter, a sua vida é sua vida. E você tem que estar olhando para ela do jeito que ela é. Não precisa comparar. Comparar com alguém que tem algo que você não tem. Você vai sentir mal. Besteira. Você tem que olhar a sua vida e falar, Hashem, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. As coisas da minha vida que eu tenho, Baruch Hashem, isso aqui, brachá isso, brachá aquilo, e tem essas limitações, eu não tenho isso, eu tenho dificuldade com aquilo, Baruch Hashem, tudo o Senhor me deu, eu agradeço por tudo. Segundo conceito geral, tá? Depois eu vou entrar em conceito específico. Tem o ato de vez em quando agradecer por tudo. Isso é um remédio absurdamente forte. Você fala assim, Hashem, muito obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Olha, aquela situação foi uma brachá, deu certo, que bom, Baruch Hashem. E aquela outra deu tudo errado. Obrigado, Hashem. Houve algum conserto lá, já passou, Baruch Hashem, já passou. Então, quando a gente tem o hábito de agradecer, não é aquela coisa de, olha, você não sabe o que aconteceu comigo. Aquilo, olha, eu não consigo me recuperar. Para com isso. Aconteceu, foi difícil. Baruch Hashem, aconteceu, já aconteceu. Hashem, muito obrigado essa dificuldade. Olha, foi difícil, mas passou. Baruch Hashem, tudo que eu tinha que espiar ali, que, né, defeitos e consertos, se estava alguma coisa suja, ficou limpo com aquilo, Baruch Hashem. Então, esse pensamento geral, você tem que trabalhar ele. Hashem supervisiona tudo, nada é por acaso. Você não tem que sentir pena de você mesmo. Tudo que acontece com você, comigo, com todos nós, não é por acaso. A gente precisa passar por essas coisas. Mesmo que seja uma injustiça no tempo, numa visão temporal, numa visão imediata, não é no sentido pleno. É algo que é um conserto, é algo que tem que ser corrigido. Então a visão geral é Ashgaha Pratit. Tudo é para o bem. Agradecer, de vez em quando tem que fazer, se exercitar isso. Você fala assim, mas peraí, estou numa fase ruim. Primeiro, tem coisa de fase ruim, mas está tudo bem. Estou numa fase ruim, as coisas não estão indo bem. O que é que eu faço? Agradece. Mas como eu agradecer? Agradece. É um sinal de que você tem emuná na Ashgaha Pratit. Você fala assim, muito obrigado. Muito obrigado, eu sei que o Senhor é justo, o que eu estou passando é algum conserto, muito obrigado, me dê força, você vai ver que vai demorar menos tempo para você sair dessas situações. Porque você se posicionou corretamente. Você não está posicionado da maneira errada. Um posicionamento errado faz a pessoa ficar ali atolado na lama, sabe? Fica ali atolado. Aí chama todo mundo para ter pena dele. Olha para cá como eu estou
Quem quer sentir pena de mim? Ninguém, gente. Para com isso. Tem que falar, Hashem, não tem que ter pena de mim, não. Na verdade, estou passando porque preciso passar, tem algum conserto. Muito obrigado, isso é justo. Eu sei que tudo é para o bem. Me ajuda, Hashem. Corrigir, eu tenho que corrigir e seguir em frente. Acabou. Quando você agradece e você age assim, você não vai querer que ninguém sinta pena de você. Você vai querer se conectar com Hashem e continuar. De força em força. Força em força. Altos e baixos, momento de mais inspiração, menos inspiração, mais força, menos força. Mas o ponto de equilíbrio é uma mente organizada. Muito bem, agora vamos aprofundar um pouco as coisas mais práticas, né? Asgarrar pratit, agradecer por tudo, nada é por acaso, parar de sentir pena de si mesmo. Muito bem. Agora, outra coisa prática, depois vamos entrar nas coisas específicas. Guarde os olhos, guarde os olhos, guarde os ouvidos, não sente na roda escarnecedores, pessoas falando de coisas impuras, coisas indecentes, coisas ruins, não deixe seus olhos estar vulnerável a isso. E quando eu falo guarde os olhos, eu falo para o homem e para a mulher, mas para o homem em especial. Agora, se a mulher não guarda a sua vestimenta e ela atrai os olhares, ela também está no mesmo problema. Mesmo problema. Porque ela está colaborando com essa situação que vai gerar um espírito de impureza. Então, o marido tem sua esposa, a esposa tem seu marido, pronto, acabou. A Hashem acendeu, é uma alma, duas partes de uma alma que se juntaram, já é suficiente. Então, tem que agir com essa determinação, né? Guardar os olhos. Muito bem. Agora, vamos para algumas coisas práticas agora, para colocar ordem na casa. Primeira coisa, tem que bombardear a mente com textos de Tehillim. Além de, obviamente, a base são as mitzvot. Você é Benor, toda hora lembrando Sheva Mitzvot, lembrando, estudando os detalhes, relembrando, um poder enorme. E praticando isso, guardando os olhos. Você está bombardeando a mente com a vontade de Akadosh Baruch Hu. Eu não falo bombardear, vamos usar um outro termo. Você está munindo a mente, munindo ela. Porque isso vai proteger contra o bombardeamento do Yetzer Hará. Aí você está munindo a mente. Mitzvot. E depois Tehillim. O Tehillim 91, muito forte. Né? O 51 também, todos. Mas alguns especialmente são muito fortes. Alguns decorar mesmo. Decorar e constantemente, quando vem um pensamento mal, aí você vai lá com o Tehillim, tem uma preocupação, está assediando a sua mente, você vai lá com o Tehillim sem parar, tem uma configuração, um sentimento mal, com o Tehillim na mente, você reage. Isso vai evitar uma paranoia, um síndrome do pânico, crise de ansiedade. Por que tudo isso está acontecendo? Existem outras causas também, fisiológicas, enfim, existem outras causas. Mas uma das causas é uma pessoa indisciplinada na mente dela. Ela não coloca ordem na mente. Eu tenho um monte de pensamento. O que você quer? O que você quer? Você pode parar com isso. Você tem que organizar a mente. Parar com isso. Então, a primeira coisa é munir a mente. As alachot, sobre as mitzvot, você vai lá munir a sua mente. A vontade do Criador. Para um Benor, Sheva Mitzvot, para um judeu, 603 mitzvot. Praticar, estudar, praticar, você está munindo a sua mente. Tehillim, salmos. Ler salmos, está sempre lendo, né? E alguns textos decorar, ter na mente. Então, você sente
desconforto, uma coisa estranha, ou uma série de pensamentos ruins, ou um sentimento ruim, um ambiente que você entrou, você está meio pesado, você vai lá com o Terrilim na mente sem parar. Vem uma paranoia na mente, uma preocupação, vai com o Terrilim na mente toda hora. Então, isso aí você mune a sua mente, mas depois você vai bombardear os pensamentos ruins com aquilo que você se muniu. E isso é com a palavra Yakadosh Baruch Hu. Tanto as alachot, das Benu Sheva Mitzvot, no judeu 603 Mitzvot, que é a principal força, que dá substância espiritual, e também os Terrilim, os Salmos, e outros textos do Tanakh, da Bíblia judaica. Muito bem. Agora, esse é um ponto, né? Segundo ponto, você tem que aprender a silenciar a mente. Isso é um passo posterior, ok? Quando você já muniu a mente, já está melhorando aquele, né? Tem uma visão de Ashgaha Pratit. Então, quando você evolui nisso, você vai conseguir silenciar a mente. Então, você vai se concentrar no que você está fazendo e você buscar de maneira constante uma conexão com a Kadosh Baruch Hu, silenciando a sua mente. Você vai sair de casa, digamos que você mora numa casa, na frente tem um jardim muito bonito, mas você não consegue ver, você não consegue sentir nenhum prazer por isso. Precisa já de casa com um monte de pensamento na cabeça. E vem o Yetzirah e fala, mais um dia, isso, para com isso. Cala a mente, silencia a mente. Você abriu a porta, olha aquele local, silencia a mente e busca conectar com Hashem e concentra a mente. E silencia a mente. Silencia a mente. Você pode encontrar um texto de vez em quando para exercitar isso, no Terrilim, um texto curto, que você fecha os olhos de vez em quando e fica recitando aquele texto e para os pensamentos. E você fica parando os pensamentos. Né? Você está fazendo algo, concentre no que você está fazendo. Concentre no que você está fazendo. Isso é um exercício. Mas você vai observar que com o tempo, você vai diminuindo aquele fluxo de pensamento que toda hora está vindo toda hora. Não, você vai parar com isso. E você vai ter condições de cada manhã sair de casa, abrir a porta, você olha aquele ambiente como algo novo. Como algo novo. Você é um novo dia. Não é o dia anterior. Não é a mesma coisa, é tudo diferente. Mas você se concentra no que você está fazendo. Então, silenciar a mente, exercitar isso, parar com esse fluxo contínuo de pensamento toda hora, e vem imaginação, e começa a fantasiar coisas, e começa uma série de aspectos que a mente fica ali, a pessoa pega o carro, sai de casa para o trabalho, e a mente viajando, a pessoa vive viajando na mente, ela não vive mais. Não está vivendo mais, está viajando. E aí a pessoa fala, puxa, minha vida está sem sentido. Claro. Porque a mente ela fica só reproduzindo as mesmas sensações que você já passou. Então você está passando por um local, a mente está reproduzindo para você a sensação que você sempre tem naquele local. E é claro que chega uma hora que a pessoa está enjoada da vida. Né? Fala, puxa, minha vida... Não é. É o seu pensamento. Na verdade, se você parasse esse fluxo de pensamento, e cada vez que você sai de casa, pelo mesmo caminho que você se concentra, ou você está conectando com a Kadosh Baruch Hu, ou você está concentrado no caminho, olhando as coisas, tem uma natureza, né, uma coisa bonita, você olha, enfim, uma árvore, tal, guardando os olhos de coisas, cuidado, dirigindo, com pessoas guardando os olhos para não ver coisas indecentes, né?
que isso suja a mente, isso atrai o espírito de impureza, a citrachará, que é a fonte de depressão, paranoia, medo, tudo que é ruim. Então, isso entra através da impureza. Né? Por isso que a impureza tem que ser tratada com muita força contra ela. Então, silenciar a mente. Muito bem. Agora, além disso, existe um outro fator fundamental. Todo dia, você vai tirar um tempo, você vai estudar, sempre na sua mesa, o caminho seguro para o Ben-Noach. Você estuda Sheva Mitzvot, cada dia estuda um pouco, tem uma força enorme. Está estudando a vontade de Akadosh Baruch Hu, né, para um Ben-Noach. O judeu estuda as Arachot. Aí você estudou, aí tem um livro que você está lendo, aquele livro está falando com você. Quando um livro está falando com você, é um bom sinal. Aí você lê um pouco aquele livro. Depois que você leu aquele livro, né, você quer abrir um Terrilim, encontrou um texto que falou muito com você, você vai decorando esse texto, aí você vai rezar. Eu passei até um modelo sobre, só um modelo, quando você rezar, quando você trabalhou, Ashgaha Pratit, você trabalhou de encheu a mente com mitzvot, encheu a mente com Terrilim, aprendeu a silenciar a mente, é outra coisa. Fechou os olhos, você vai concentrar, falar com Hashem, conversar e se concentrar, né, buscar realmente sentir, né, tem músicas, inclusive tem músicas assim muito, uma das músicas que eu aconselho muito, tem um Rav que já é o Rav Yanuka, ele também toca, e tem músicas dele, são músicas assim muito elevadas, às vezes não toda hora, mas às vezes você pode colocar uma música assim elevada, e você concentrar, você se conectar. Gente, se você colocar em prática tudo isso, aí você vai começar a ver que a sua vida ela não é tão curta como você achou, ela vai ampliar. Porque ninguém tem uma vida curta. Curta que eu falo estreita, pequena. Porque a vida foi criada pelo Criador. Então ela é ampla. O problema é que a mente aprisiona, ela confina a pessoa. Ela torna a vida de uma pessoa medíocre, a mente. Mas quando você coloca a ordem na casa, aí começa a abrir. E você vai ver que é muito mais amplo do que você imaginou. Você vai começar a entender e se conectar com a Kadosh Baruch Hu, com o Criador, de maneira mais profunda. Quando você falar assim, muito obrigado pela minha vida, por existir. Eu consegui me conectar contigo. Você vai começar no seu nível de consciência, ele vai começar a alargar. Né? Aí você fala, mas eu estava fazendo tudo isso, aí aconteceu um transtorno, eu passei um problema, aí parei de fazer. Volta a fazer. Você se deu conta agora? Foi. Então volta a fazer, não precisa ficar raciocinando. Mas houve interrupção, daí? Agora volta. Continua de novo. Deu uma parada, deu uma caída, deu alto e baixo, só continua. Para de racionalizar. Isso é que o Yetzer Hara quer. É toda hora criando um sistema, uma definição, se autodefinindo tudo toda hora. Para com isso. Você tem uma meta, qual é a sua meta? A nossa meta é se conectar com a Kadosh Baruch Hu e fazer a vontade dele. Tudo gira em torno disso. Essa é a grande meta, O restante gira em torno disso. Então, se a gente fizer isso,
vamos ter o nosso trabalho, cada um tem o seu trabalho, se concentra no seu trabalho, a gente vai dar para você, você guarda as mitzvot, vai dar prosperidade para você, vai dar brachá para você, vai ter momentos muito agradáveis, vai ter momentos desagradáveis, tudo faz parte, é um conjunto, tudo é para o bem, mas sempre que você pode, você silencia sua mente, se conecta com a Kadosh Baruch Hu. Acabou. Sem racionalizar toda hora. A mente fica... É o que o Yetzer Hara quer. Né? É uma coisa compulsiva. A mente toda hora se autodefinindo, Para com isso. Quem nós somos? Somos servos da Kadosh Baruch Hu. Estamos aqui para conectar com o Criador. Acabou. Essa definição já nos basta. Agora, nós temos que nos conectar e concentrar no que a gente está fazendo. E viver a nossa vida. A vida tem vários aspectos. Se você tem uma mente disciplinada, todos os aspectos da vida, eles vão ter brachá. Vão ter brachá. Vai ter prosperidade, vai ter brachá, vai ter livramento. Então as coisas vão começar a ser alinhadas. Como é que isso vai funcionar? Será que você pode fazer uma brachá para eu conseguir? Não é uma brachá que vai solucionar o seu problema, é o seu esforço, é sua vontade, é sua prática. Então, e uma outra coisa também, que é muito importante, de manhã e à noite, né? De manhã você acordou, fez a higiene, antes de tomar o café você fala Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad, né? Faz a segunda partezinha, até ouvir comer, isso ajuda muito. Se é um mitzvah, o Ben-Lua pode cumprir essa mitzvah, até ouvir comer, até a palavra ouvir comer, né, em português ou hebraico, enfim, isso também é muito importante, porque isso é uma coisa que não é só na mente, é uma coisa espiritual. É a unidade do Criador, ele é um. A gente está lembrando sempre isso. Ele é um, essa é o conceito fundamental, ele é indivisível, ele é o único Criador. Então isso é uma vacina, isso é uma proteção contra o engano, contra a Vodazará, contra a idolatria, contra todo tipo de conceitos errados. Então, gente, a batalha na mente é você que ganha ou não. Ninguém pode fazer por você, a não ser o seu esforço, a sua vontade. Se você agir de maneira correta, se você se esforçar, se você colocar em prática, você vai ter uma mente organizada. A base é boa. A sua vida vai ampliar. Você vai crescer, você vai evoluir no estado de consciência. Agora, quem é refém da própria mente, dos próprios pensamentos, aí é refém de todo tipo de coisa que os pensamentos ruins produzem, que eu não vou precisar falar, todo mundo já sabe o resultado disso. Então, é sim nossa obrigação. Eu repito, Mishlei, Provérbios 4, 23. Mikol mishmar netzor libecha, que mimeno totsaot chaim, acima de tudo, além de tudo, acima de tudo, em tudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.